Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e nessa aula de hoje eu quero mostrar para vocês uma meta-análise, uma revisão sistemática feita sobre o tema microagulhamento e melasma. É um conflito, por quê? Porque se eu fizer um microagulhamento errado, ele pode prejudicar o melasma. Se eu fizer um microagulhamento correto, segundo esses autores, avaliaram vários estudos que tinham como base o microagulhamento utilizado para a melhora do melasma, eu consigo sim ter uma melhora. Mas vamos entender uma coisa, eu quero explorar um dos mecanismos, aliás, dois. Um que ele pode ser benéfico, do microagulhamento no melasma, e outro que ele pode não ser tão benéfico. Então, vamos lá. O melanócito está aqui, ele está aqui na camada, perto da junção dermo epidérmica, na camada basal da nossa epiderme, e agora eu quero dar um zoom aqui nesse melanócito que eu desenhei aqui, tá? Então, esse aqui é o melanócito, a célula que produz a melanina. Muito bem. Quando a gente faz um microagulhamento, esse microagulhamento ele vai fazendo microfurinhos aqui, e esse processo acaba gerando a liberação aqui do que a gente conhece como TGF, que é o fator de crescimento transformador. A questão é que esse fator, ele tem um receptor aqui na membrana do nosso melanócito. Então, esse fator, quando ele se liga aqui, esse TGF, quando ele liga aqui, ele vai mandar uma sinalização para o núcleo do melanócito para que um fator de transcrição chamado MITF, que é o fator de transcrição associado à melanogênese, é ele que vai começar a produzir ou dar o sinal para a produção de enzimas como tirosinase, TRP1, TRP2. São enzimas que vão fazer o quê? Vão fazer o melanossoma amadurecer, ó. Vai começar a formar bastante melanina e aí a gente tem a produção da melanina mais escura. O TGF-beta, sabe o que ele faz? Vou pegar até uma caneta vermelha aqui, ó. Ele não vai deixar o MITF atuar. Sendo assim, a gente tem menos produção dessas enzimas e a melanina não vai ser formada. Então, o microagulhamento, o ato de microagulhar corretamente, pode gerar a liberação de um fator de crescimento que vai conseguir inibir a melanogênese. Beleza, Lucas, essa é a parte boa. E a parte ruim? A parte ruim é se você fizer um microagulhamento errado e aí eu vou ter liberação, eu vou ter um insulto aqui por interleucinas. Vou pegar um exemplo de interleucinas. Eu gero aqui, na verdade, uma inflamação. E aí o que acontece? Eu tenho um receptor também aqui para interleucinas, vai se ligar e nesse caso, aí eu vou ter uma ativação do MITF. Então ele volta a ser ativado, MITF, ele volta a produzir as enzimas, a gente volta a ter a hiperpigmentação. Então qual que é a diferença aqui dos microagulhamentos? É que esse foi feito corretamente e esse daqui não. Como que eu sei como fazer corretamente? Você tem que treinar, você tem que estudar. Não adianta você só pensar no termo microagulhamento, você tem que pensar em tamanho de agulha. Por exemplo, essa aqui eu coloquei um pouco menor, uma agulha de 0,5. Teoricamente eu não chego ali numa camada muito profunda, eu não chego numa derme, por exemplo. O risco é menor, mas obviamente a técnica é importante. Aqui eu usei uma agulha errada, então eu contribuí para o aumento do melasma. Portanto, pessoal, essa meta-análise ela é bem importante, vale a pena vocês lerem, mas também vale a pena sempre se capacitar para poder levar o procedimento para o que ele realmente tem de bom, evitando esses riscos aqui, né, de hiperpigmentação pós-inflamatória. Se você quiser saber mais sobre cosmetologia e ciências da pele, não deixe de ver todos os meus cursos lá no meu instituto, o iCosmetologia Educacional. Tchau, gente, um abraço.